A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. O Senhor hoje nos traz uma palavra da qual nós precisamos muito sermos diligentes e zelosos em fazer, que é buscar a presença do Senhor, buscar o Senhor todos os dias. E quando nós buscamos o Senhor, Ele nos recompensa, porque há uma promessa na sua palavra que fala sobre isso. E hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre a questão da consagração, de nos alimentarmos da palavra e quais os benefícios que nós teremos quando nós buscamos o Senhor. Primeiramente, te convido a ficar comigo até o final desta mensagem. Te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha esta mensagem. Então, nós vamos ler uma palavra que está no livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10. Esta palavra a gente tem uma tendência a dirigir ela para as questões naturais, mas também ela tem uma bênção espiritual. Esta palavra fala de questões espirituais. Diz assim em Malaquias 3:10: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medidas. Observem que diz: trazei todos os dízimos. E aqui hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão das riquezas que nós temos e que o Senhor nos dá, que é a nossa vida, o nosso dia, nossos relacionamentos com Deus, a nossa busca. Todos os dízimos, não são somente os dízimos naturais, mas também o dízimo espiritual, ou seja, nós temos que dar para o Senhor o dízimo do nosso tempo, porque Ele fala todos os dízimos, então são todos, não é só o dízimo, que a gente sempre faz uma referência ao dízimo natural. Hoje o Senhor quer falar da parte espiritual. Há uma recompensa sobre aqueles que o buscam. A sua palavra também diz isso em Hebreus, que Deus recompensa aqueles que o buscam. E aí diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Nós somos a casa do Senhor. Nós somos o templo do seu Espírito. E aí ele diz: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, aqueles que buscam o Senhor serão recompensados. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando a gente busca o Senhor se deixa achar. Mas não é somente um se deixa achar. Deus faz grandes obras nas nossas vidas. Revela a sua palavra, nos fortalece, nos nutre, porque o nosso espírito, ele precisa de um pão, de um alimento que naturalmente nós não encontramos. Mas este alimento é a palavra de Deus. E aí no versículo 11 ainda diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A terra se refere ao nosso coração. Muitas vezes nós somos chamados a orar, ou a pregar, ou a levar uma palavra para alguém, ou naquele dia tem uma reunião e aí a gente intensifica a busca. Tudo certo. Mas e quando no momento que nós não estamos preparados e o Senhor nos chama, como que nós vamos ter a plena convicção de que o Senhor pode nos usar segundo a sua vontade? Então nós buscamos o Senhor para estarmos preparados para sermos usados por Ele conforme a sua vontade, porque nós somos o templo, nós somos o santuário, nós somos a casa do Senhor. E o Senhor quer nos usar, mas para que Ele nos use, esse templo precisa estar cheio, cheio da sua presença. Como nós nos enchemos da sua presença? Conhecendo a sua palavra. Então, todos os dias, nós precisamos dispensar o nosso tempo para buscar o Senhor.
Já pela manhã nós temos que orar, consagrar o nosso dia ao Senhor, né? E se a gente não consegue fazer isso, nós precisamos orar para que o Senhor organize todas as coisas, porque Deus quer esse momento de comunhão. E a melhor parte do nosso dia é o amanhecer. E muitas vezes nós vamos ter que levantar mais cedo para fazer isto. E a palavra do Senhor diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. E este é um dos esforços que nós temos que fazer: acordar mais cedo, dispensar mais tempo para o Senhor. Quantos servos do Senhor que são usados na sua obra? Eu sei de muitos irmãos que levantam pela madrugada para buscar o Senhor. Têm uma vida de consagração, de oração, de buscar a presença do Senhor, e eles estão sempre cheios, estão sempre nutridos, sempre tendo algo para dar para alguém. Porque esta palavra, ela promete que nós seremos uma terra deleitosa, um lugar onde há alegria, onde há desfrute espiritual. Ele diz que ele vai repreender o devorador, ou seja, tudo aquilo que o inimigo tem intentado, o Senhor vai abatendo. Por quê? Porque a sua palavra vai fazendo isso, o seu espírito vai sendo nutrido, vem se fortalecendo dentro de nós, e quanto mais o seu espírito é fortalecido através da sua palavra, mais nós andamos segundo a vontade do Senhor. E aí a palavra vem nos iluminando, vem mostrando coisas que nós precisamos ajustar. Conforme a gente vai lendo, a gente vai recebendo a luz da palavra, a gente vai conhecendo o Senhor, logo, consequentemente, a gente se conhece e vai confessando, vai ajustando a nossa vida com Ele. Não existe vida espiritual se nós não nos consagramos, se nós não buscamos o Senhor. Nós podemos até ter discursos muito bonitos, mas aquilo é seco, é sem vida, é sem consagração, é sem intimidade com Deus, é sem realidade. Então a gente precisa sim dar o dízimo, dar o melhor do nosso dia para o Senhor. E também não é só ao amanhecer, né? E depois a gente esquece do Senhor e vai fazendo as coisas conforme a nossa vontade. É estarmos invocando, é estarmos na dependência. Mas quanto mais nós lemos, quanto mais nos empenhamos, quanto mais nós nos dedicamos a buscar o Senhor, mais o Senhor nos recompensa, mais Ele tem condições de vencer e abater os inimigos que estão dentro de nós. Mais o nosso espírito pode ser nutrido, consequentemente a nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções, que é a nossa alma, vai sendo purificada, vai sendo limpa, vai sendo lavada, porque a palavra de Deus também diz no livro de Efésios que a palavra nos lava, que a palavra nos limpa. Então, nós precisamos ouvir muito a palavra, pegar a Bíblia, ler a Bíblia, né? Nos alimentarmos das suas verdades. E isso nós precisamos ter o hábito, termos um exercício de darmos tempo do nosso dia para conhecer o Senhor, para buscar o Senhor. Porque, consequentemente, essas promessas se cumprirão. Ele vai repreender o devorador, ele vai abater os inimigos que tentarem contra nós, e nós vamos estar sempre preparados para toda boa obra, para a qual o Senhor nos chamou. Em João 6, no versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, isso era Jesus falando. Então, a palavra de Deus, ela tem espírito e tem vida. Não é uma leitura normal, não é um livro normal, não é um livro qualquer. Quando nós lemos a palavra de Deus, sai da palavra espírito e vida para nos nutrir, para nos fortalecer. E Jesus diz que veio trazer vida e vida em abundância. Então, eu sou fortalecido, nós somos fortalecidos no Espírito mediante a palavra de Deus, conforme a nossa busca. Por isso nós precisamos muito organizar o nosso tempo e organizar os nossos horários, termos disciplina. Isso é fundamental. Disciplina para buscar o Senhor, domínio próprio, nos organizarmos, sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas espirituais, porque o Senhor diz: trazei todos os dízimos. O dízimo do nosso tempo é fundamental para que a gente busque e o Senhor tenha dentro de nós a nutrição necessária, a provisão necessária para que o nosso espírito esteja sempre fortalecido e ele possa, através da nossa mente, da nossa vontade,
e das nossas emoções fluir livremente, fluir como um rio, porque Jesus também disse que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Como que vai fluir o rio se a nascente não é forte? Onde é a nascente? É a palavra de Deus. É a palavra que nos nutre, é a palavra que nos alimenta, que nos aconselha, que nos expõe, que faz com que nós sejamos fortes, que nós sejamos corajosos. Por quê? Porque há uma promessa em Malaquias 3:10 que ele vai repreender todo devorador para que não consuma o fruto da terra. Então, como é importante nós buscarmos a consagração, buscarmos a presença do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja fortalecimento no nosso interior. Ele diz, do versículo 10, na parte B, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Eu gosto muito de orar esta palavra, pedindo para que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame as bênçãos sem medidas, as bênçãos espirituais, as bênçãos decorrentes da busca, da consagração, da nutrição da verdade. Não somente revelações estrondosas para falar para os outros e pregar para os outros, não é isso que Deus quer. Deus quer uma vida de temor, de reverência, de consagração. É para isso que as bênçãos de Deus precisam chegar nas nossas vidas, para nos tornar mais mansos, mais humildes, enfim, e nos fortalecer para a obra que Ele nos chama, para que a gente esteja sempre preparado para servir. Imagina, quando nós buscamos a palavra, é como um soldado que está fardado, sempre preparado para o bom combate. Para isso que o Senhor nos chama, para que estejamos sempre prontos para servi-lo. E quando nós estamos nutridos e alimentados da palavra, nós somos como soldados que estamos sempre preparados para servir o Senhor aonde nós formos. Nós teremos um vaso precioso nas mãos do Senhor para semearmos a palavra aonde nós estivermos. Então, muitas vezes a gente não busca porque a gente não foi chamado para algum cargo na igreja. Não, nós temos que buscar o Senhor para servi-lo em todo o tempo, porque há promessas. Também Hebreus diz que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, há grandes recompensas para aqueles que buscam ao Senhor. Porque a palavra, quando ela é trazida para dentro de nós, através da leitura, quando nós colocamos os olhos na palavra, sai dela poder e se dispensa para dentro de nós para transformar os nossos corações, para restaurar os nossos corações, para mudar o que precisa ser mudado, para tirar enganos, para derribar fortalezas, e para que a verdade de Deus seja a única verdade que norteie a nossa vida, que nos dirija e que nos torne cada vez mais servos do Senhor. Amém? Que o Senhor esteja produzindo em nós o desejo de buscá-lo, de nos alimentar da sua verdade, para que sejamos fortalecidos no homem interior e possamos ser cada vez mais seus servos, em nome de Jesus. Amém.